Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN, no ar o quadro Intervalo Empresarial, hoje com Marcelo Brandão, consultor especializado em propriedade industrial. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Edson. Prazer novamente falar com os ouvintes da CBN. Marcelo, nós já falamos bastante sobre marcas e patentes, propriedade industrial. Agora, tem coisas que a gente não pode proteger, né, Marcelo? As pessoas às vezes nos procuram para proteger alguns componentes, algumas situações que não são passíveis de proteção na lei brasileira. Por exemplo, descobertas. Descobertas não é passível de proteção. Não é passível de proteção. Vamos imaginar o seguinte: você encontrou uma casca de árvore que cura uma determinada doença. Você não inventou nada. Então, dentro do INPI, um órgão brasileiro, você, para patentear, você precisa ter atividade inventiva. Então, se não houve atividade, foi uma mera descoberta, você não tem o princípio de atividade inventiva ou do ato inventivo. Então, a descoberta não é passível de proteção. Que mais, Marcelo? Tem mais algumas coisas que a gente não consegue proteger? Tem bastante coisa. Eu vou dar algumas principais que são procuradas no nosso escritório. Então, de repente, o cara criou uma situação, um método de trabalho. Vamos imaginar que ele criou um site que ele vai... Através desse site, ele vai comercializar tudo que se serve para um casamento. A gente já foi procurado para isso. Então, o cara criou um site onde ele vai comercializar tudo que serve para um casamento. Desde uma aliança, um buquê, a festa, o carro da noiva, tudo. É uma ideia super legal, mas não é passível de proteção. Por quê? Porque senão ele conseguiria impedir que outros sites fizessem o mesmo tipo de coisa. E tem alguma coisa na área de programação, obra literária, que a gente também não pode proteger? Sim, por exemplo, o software propriamente dito, né, o programas de computador em si, ele não é passível de proteção de patente. Ele é passível de proteção de registro de software, mas você não protege o programa em si. Você consegue proteger, por exemplo, o código-fonte desse software através de um outro registro, mas não como patente. Perfeito. Técnicas, métodos utilizadas em cirurgia, engenharia, nessas áreas também? Também. Então, vamos imaginar que você tem lá um método operatório, né? Um método para fazer uma cirurgia, ele tem uma técnica diferenciada. Essa técnica não é passível de proteção em patente. Né? Por quê? Para ter patente precisa ter aquilo que eu te falei, atividade inventiva, aplicação industrial, que é o quê? Escala industrial de fabricação de alguma coisa. E um método de cirurgia não pode ser fabricado. Reproduzido em escala. Ah, perfeito. Com relação às marcas, o que a gente não pode proteger? O que não teria direito? O que a gente não poderia proteger, no caso? Em relação às marcas, é muito comum as pessoas chegarem no escritório, por exemplo, e querer registrar expressões de uso comum, expressões genéricas. Eu vou dar um exemplo. O cara quer uma marca para padaria chamada Pão Gostoso. Por que o seu pão é gostoso e o meu não vai ser? Então, é uma expressão comum para padaria, né? Uma expressão genérica. Então, isso não é passível de proteção. Ele pode até proteger se ele associar um logotipo, mas ele não vai ter exclusividade desse nome para essa atividade. Porque é comum para aquela atividade. Se eu colocar Pão Gostoso, por exemplo, uma clínica, vai ser concedido porque não tem nada a ver com a atividade. Perfeito. Tá? Que mais que a gente não consegue proteger? Expressão de propaganda. É muito comum os clientes nos procurarem, quererem proteger, por exemplo, marca tal, isso é melhor para você. E essa expressão, isso é melhor para você, que é considerada expressão de propaganda pelo INPI. E de acordo com a nova lei, isso não é mais passível de proteção, ou seja, você não consegue proteger expressões de propaganda. Outras coisas também, letra sozinha. Você não consegue proteger, por exemplo, a letra A. Eu quero exclusividade da letra A para tal atividade. Você não tem exclusividade disso, a não ser que seja a letra A associada a um estilo de letra, a um desenho. Aí você tem exclusividade deste desenho, mas não da letra sozinha. A letra em conjunto com outra letra ou com algarismo, assim, aí você consegue proteção. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, e para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, podem entrar em contato pelo site village.com.br ou pelo telefone 0800 703 9009. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Edson. E, como eu falei, é sempre um prazer dividir conhecimento com os ouvintes da CBN. Obrigado. Obrigado.